Olá a todos, bem-vindos a um novo Negócio Mistério. Eu sou Humberto Ferreira, tenho aqui comigo o Vasco Sousa. Olá Vasco, estás bom? Olá Humberto, sim. Preparadíssimo para mais um programa? Vamos lá. Já estás com saudades do Mundial, não estás? Estou. Quando chega esta reta final, apesar de por norma os jogos serem até mais apelativos, assim se pode dizer, fica aquela sensação de já está mesmo a acabar e era fixe ver aquele Irão-Nova Zelândia às 3 ou 4 da manhã. Era fixe? Eu gostei. Tu gostaste? Eu gostei. Ok. Queres dizer o 11 da Nova Zelândia? Não, já não me lembro ao certo. Não, mas tem este, aquele Tem e de repente ele ia dizer todos. Não me lembro Quem marcou os golos? Foi o Just marcou os 2 da Nova Zelândia. E quem fez a assistência? O Chris Wood fez as duas assistências para o Just. Mas é recente e portanto as pessoas vão pensar que ele sabe tudo, mas não, isto nunca mais apaga aqui desta memória RAM. Olha, hoje vamos falar sobre Oman Biyik e a sua performance no Itália 90. Estamos a falar de uns jogadores dos Camarões. Os Camarões começaram esta prova diante da Argentina a ganharem 1-0 e com Oman Biyik a marcar este golo. É verdade, ainda hoje é considerada uma das maiores surpresas da história dos campeonatos do mundo, porque estamos a falar de uma Argentina campeã do mundo, tinha ganho 2 dos 3 mundiais anteriores, tinha o Maradona como grande figura, entre outros jogadores de grande qualidade, e do outro lado estava uma seleção africana que voltava ao campeonato do mundo, era apenas a segunda participação em mundiais. Tinham estado no Espanha 82. Exatamente, onde apesar de não passar na fase de grupos, e não ganharam, mas deixaram uma boa imagem, até com o empate contra a Itália, que se viria a ser a campeã do mundo, mas mesmo assim achava-se que a Argentina, com maior ou menor dificuldade, iria ganhar, mas os Camarões ganham por 1-0. Há um golo que é um frango do guarda-redes Pompido, que saiu logo a seguir. Ele lesiona-se. Eu não sei se ele se lesiona nesse jogo ou no jogo seguinte. Pois já e aí é o Goicoechea que vai para a baliza. E é decisivo se a Argentina chega à final. Muito deve ao Goicoechea, que era um especialista a defender penaltis. Olha que o Goicoechea também não tinha sido mal pensado aqui para... E perdeu depois com um golo de penalti. É verdade. Ele era melhor nos empates durante os 90 minutos. Mas não, o Bremen batia muito bem, Andrés Bremen. E é um jogo em que os Camarões até terminam com 9 jogadores. É verdade. Mesmo assim conseguem ganhar a toda a poderosa Argentina. E o Oman Biyik era na altura praticamente desconhecido. Pode-se dizer era mesmo desconhecido. Ele jogava na segunda divisão francesa, se não me engano. Sim, no Laval. Deixa-me cá ver, ter a certeza. Exatamente, no Lavallois. Nem conheço. Desconheço completamente essa equipe. Sei que ele depois acaba por 12 dar... golos que marca. Pronto, mas depois é que ele dá o salto e faz toda a carreira sempre no futebol francês, mas já no primeiro escalão. Mas no Mundial 90 ele é sempre titular nos Camarões. Era a seleção que o Roger Milá era o 12º jogador, normalmente entrava no decorrer das segundas partes, mas o Oman Biyik era o avançado. Ele não era um ponta de lança fixo, não ele era um avançado, móvel mais para as alas. Sim, mas é engraçado que ele marca para mim um dos golos mais icónicos das fases finais dos campeonatos do mundo, porque é de facto, a esta distância nós dizemos que é um frango, não é? Porque o Pompido falhou claramente o tempo de salto, mas a forma como o Oman Biyik marca lá no segundo andar é uma coisa inacreditável. O salto e o cabeceamento tem muita qualidade. Agora o guarda-redes claramente poderia ter feito mais. Sim, é um golo que vale a pena ver, um jogo que é em San Siro. Era na altura em que os campeonatos do mundo começavam normalmente com o campeão do mundo a jogar primeiro. É só na África do Sul que começa a ser a equipa anfitriã a abrir o Mundial. Na Alemanha, em 2006 que começa a ser depois o anfitrião a abrir o Mundial, mas até lá era o campeão do mundo que abriu o Mundial. Nós até já trouxemos aqui também outra história por causa do Diouf, em 2002, que Senegal ganha a França precisamente no jogo de abertura do Campeonato do Mundo. E começa aí uma aventura fantástica dos Camarões, na altura a primeira equipa africana a chegar aos quartos de final do Campeonato do Mundo, e o Oman Biyik é sempre titular nessa seleção. E acho que, apesar o Milá tem todo o misticismo, ter 38 anos e saltar do banco e marcar 4 golos, mas o Oman Biyik acaba por ser, se calhar, o jogador mais regular dessa seleção camaronesa ao longo do torneio. Sim, embora seja, curiosamente, este torneio dos Camarões é mais positivo do que aquilo que pudesse ser.
Há um documentário que eu já vi sobre precisamente esta preparação dos Camarões. Os Camarões ficam um bocadinho aqui à mercê da sua preparação. Metade dos jogadores jogavam na Europa, tiveram que ser assim um bocado recrutados, até pelos custos não serem tão excessivos. A outra metade jogava nos Camarões. O processo de recrutamento é um processo um bocado sui generis, vá lá, utilizando esta expressão. O Roger Milá é indigitado pelo presidente ele jogava para ir jogar. Reunião, não é? Ele já nem jogava. Ele vai com 38 anos a este Mundial, praticamente que já nem jogava. A preparação, eu tenho aqui umas informações que dizem que a preparação é feita na Jugoslávia e posteriormente na Itália. Na Jugoslávia, que nessa altura também já estava quase a entrar em guerra. Em guerra, exatamente. E tinha, imagina, havia tantos problemas que eles não sabiam onde iam treinar, não tinham bolas, não tinham equipamentos de treino, não tinham nada. Tipo, chegavam e simplesmente o que houvesse trabalhava-se. Para que é que se fazem estágios e preparações? É chegar no dia, equipar, vai jogar e olha, às vezes até corre melhor. O guarda-redes principal era o Josef Bell. Que não joga e passa a ser o Thomas Nkono a ser o guarda-redes. O Nkono já é o titular em 82, se não me engano. Isso não sei. Eu tenho a ideia de ser o Nkono o titular em 82. Mas eu sei que há talvez o Buffon, que fala que é um dos ídolos dele, é o Nkono, e eu tenho a ideia que o Nkono ainda joga em 82. Mas isto acontece porque o Josef Bell foi para uma conferência de imprensa antes do arranque do Mundial criticar toda a seleção dos Camarões e a sua forma de trabalhar. Era uma maneira de espicaçar. Exatamente. E o presidente disse, não vais. E ficou arriscado e, portanto, o Josef Bell teve ali... Eu acho que depois o Bell é titular no Mundial de 94, se não me engano. Pelo menos eu lembro na caderneta dele aparecer. Josef Bell. E, portanto, olharmos esta distância e percebermos aquilo que fez os Camarões é uma coisa absolutamente notável. Porque, sei lá, faz lembrar o Togo em 2006, que de repente tinha o Adebayor, mas depois não tinha o resto mais nada, completamente desorganizado, e os Camarões, a esta distância, tinha dado um filme tremendo, toda a polémica que aconteceu em torno da seleção, mas a verdade é que eles fazem um Mundial muito seguro. Começa a ganhar a Argentina, depois ganham a Roménia. Ganham a Roménia e chegam a termos nada já qualificados. Perdem com a União Soviética em 4-0. A União Soviética, mas já tinha o primeiro lugar. Depois ganham à Colômbia. O histórico é o bis do Roger Milá, que finta num deles o Higuita, que estava no meio campo armado em livro. E depois perde com a Inglaterra no prolongamento. Exatamente. E o Alman Bik é totalista nesse torneio. Ele joga todos os minutos, faz um golo e uma assistência. É um Mundial onde acabam por trazer o perfume dos Camarões para o futebol europeu, claramente, porque nós já falamos hoje aqui do Almanbi, que já falamos do Milá várias vezes, mas por exemplo desta seleção, o Tatau, o Pagal também, não é? Há um Mabu, ou eu estou... Há um Mabu, exatamente. Há aqui grandes jogadores. Não lembro o treinador? Ora, o treinador era este jovem Valeri Nepomniachtchi. Olha, desconheço totalmente, não faço a mínima ideia, não me lembro nada desse senhor. Esteve na seleção dos Camarões e não teve em mais nenhuma seleção, esteve no Uzbequistão. Se calhar eles também nem tinham treinador antes do Mundial e pegaram aí nesse senhor. Olha, queres treinar no Mundial? Anda daí. Não, ele tinha feito toda a preparação. Ele tinha feito toda a preparação. Mas como te estava a dizer, tipo, há a seleção depois deste Mundial, apesar de todas estas condicionantes, é recebida como grandes heróis nacionais. Hoje em dia ainda falam muito desta geração. É uma geração que os próprios jogadores diziam que era proibido dizerem em casa que queriam ser jogadores de futebol, porque não era algo que entrasse sequer nos sonhos do Tatau e de outros jogadores que apareceram. E então, nesse documentário que vi, que era mesmo dos Leões Indomáveis, começa muito engraçado com uma missa em Yaoundé, uma das cidades mais importantes dos Camarões, onde o padre no início da missa diz: temos aqui presente um dos heróis nacionais, Tatau, e mostra depois ali a história dele. E ele dizer que tinha que jogar futebol às escondidas, porque o pai, se soubesse que ele jogava futebol, roubava-lhe a bola, escondia tudo o que tivesse a ver com futebol, porque a missão dele tinha que ser trabalhar, ganhar dinheiro para casa, ganhar dinheiro para casa. Eu acho que esse Mundial mudou o futebol não só camaronês, né? Porque a partir daí africanos, sim. A partir daí a seleção camaronesa, que por acaso agora
não vive o melhor momento, mas a partir daí os Camarões tornaram-se, provavelmente, durante alguns anos, a maior potência do futebol africano, e com vários jogadores extraordinários, e as pessoas também começaram a ver o futebol africano com outros olhos, que não era só uma equipa com futebol alegre e com danças nos golos, mas muito ingênua. Passou-se a perceber que, para além da qualidade que o jogador tinha, da técnica, da velocidade e até daquela espontaneidade, também havia algum rigor, havia mais qualidade do que inicialmente se esperava, e acho que isso mudou todo o futebol africano, e agora vamos constatando que várias equipas egípcias, várias equipas africanas vão estando cada vez mais competitivas em campeonatos do mundo, podem às vezes não ultrapassar os grandes obstáculos, mas estão cada vez mais perto eu sei que já passaram muitos anos, não é? Mas estão cada vez mais perto dos principais. E o Mozambique ainda vai a mais 2 mundiais, não é? Ele ainda vai a mais 2 mundiais. Também marca em 94, não é? Ou assiste? Ele marca um golo em 94. Marca um golo à Suécia e depois ainda vai ao Mundial 98. Mas aí já devia ser suplente, não é? E faz uma assistência, que já está na parte final da carreira. Ele faz a assistência, não estou a lembrar. O último golo contra o Chile. Assim, um cruzamento. As coisas que tu sabes. Um cruzamento e o Patrick Mboma marca de cabeça. Já agora vamos confirmar isso, já que tu estás aí. É contra o Chile, o jogo fica com 1. E é o Sierra que marca. E quem marca o gol é o Patrick Mboma, e o José Sierra marca. É absurdo as coisas que este rapaz sabe. Podia saber o número do Euro Milhões todos os era bom, olha, eu jogo todas as semanas e... Mas pronto, enfim. O nosso Omambi, que termina a carreira no Châteauroux. Pois ele faz quase toda a carreira no futebol francês, não, e até joga em bons clubes. E ele teve alguns anos depois no México, jogou no Clube América, no Yacutan também. Ainda foi à Sampdoria, imagina tu, jogar um pedaço de tempo na Sampdoria antes do Mundial de 98. Portanto, foi ali preparar-se para o Mundial de 98. Mas estamos a falar de um grande avançado, muito possante, com uma grande entrega e um dos golos mais icónicos dos mundiais, sem dúvida, o Mundial 90, Omambique, e o seu voo nas costas de Pompidou para mandar uma cabeçadinha lá para baixo. Como mandam as regras, que ele cabeceou, não é? De cima para baixo, sem hipótese. Ou melhor, se calhar havia. Se calhar havia. Mas ele não conseguiu bater. Estamos de regresso no próximo episódio e voltem também connosco. Até lá.